Salve, rapaziada, 100%. O vídeo de hoje é sobre parar de ser jornalista na sua vida. O que é isso? Você está na arquibancada, criticando pessoas vencedoras. E vai lá ser a pessoa vencedora, beleza? O vídeo de agora a gente vai falar de futebol. E é do meu ângulo, né? O que aconteceu no jogo de ontem, entre Brasil e Noruega. Cara, a primeira coisa é o Brasil sentiu muito, mas muito a falta de Lucas Paquetá. Vocês aí dizendo que o Lucas Paquetá não serve para a seleção brasileira. Cara, Lucas Paquetá, ele era a pedra fundamental do nosso meio campo, tá? Você viu nas eliminatórias? Tipo, nós não tinha nem meio campo lá, cara. Tá? Então, tipo assim, o Paquetá não tava lá. Por quê? Tava suspenso, um bagulho aí de aposta. E aí, ele foi lesionado, né? Foi uma surpresa a convocação dele. E assim, ele deu robustez ao meio-campo do Brasil. Tanto que com a lesão dele, o Bruno Guimarães, que era o terceiro homem de meio de campo, ele teve que voltar para o segundo homem de meio campo, cara. Tá? E eu não sei. Pode ter sido o pênalti que meio que mingou a moral que o Bruno Guimarães tinha dentro de campo. Só que assim, o jogador Bruno Guimarães contra a Noruega foi totalmente diferente dos outros 4 jogos. Na verdade, dos outros 6 jogos. Por quê? Contra o Panamá e contra o Egito ele também mandou muito bem. Então a primeira falha do Ancelotti é, cara, você tem o Paquetá, você coloque um outro jogador tipo Paquetá, tá? O fato dele ter inventado o Martinelli como meio-campista interno e improvisado, ao invés de ele colocar um cara na posição com características mais similares ao do Paquetá, né? Para você continuar com o Danilo Santos de segundo homem e liberar o Bruno Guimarães para flutuar ali e dar aqueles passes verticais, cara. Cara, o Bruno Guimarães, eu acho que até agora ele é o maior assistente da Copa. Tá? O cara que mais deu passe para gol na Copa foi o Bruno Guimarães. E aí teve que sacrificar o cara, trocar todo o esquema do time, porque ao invés de você colocar o cara chamado Danilo Santos, característica para Paquetá, não. Você prefere jogar com o nome, né? Jogadores improvisados, com o nome, exemplo, Danilo. Cara, disseram por aí que o Danilo tem uma cláusula lá no contrato do Flamengo, que ele não pode jogar na lateral, não pode jogar de lateral. Só pode jogar de zagueiro, né? O Danilo foi titular. Ele, tipo assim, olha, só o primeiro lateral do Flamengo. E aí o Varela, o segundo Emerson, o Roy, o terceiro, Daniel Salles. O Daniel é o quarto zagueiro reserva, cara. Por quê? Porque tem Léo Pereira, Léo Ortiz, Vitão e Danilo. Tá, ele foi o nosso lateral, de titular na lateral direita. Improvisado. Porque faz anos que ele não joga. Tá? Mas jogou com o nome, ok? Jogou improvisado. Jogou com o nome. Martinelli tem nome. Jogador da final da Champions League. O Ancelotti, você viu aí a Copa inteira. Ele preferiu improvisar um cara com o nome do que colocar quem tava bem. Então a primeira merda foi o Lucas Paquetá não estar ali, cara. Tá? Uma estatística com o Lucas Paquetá em campo, o Brasil tinha 60% todos os jogos de posse de bola. Sem ele, 30 e poucos. Né? O Paquetá fazia o trabalho sujo, rapaziada. Tá? Não aparecia na estatística, fazia o trabalho sujo. Beleza? Então, primeiro detalhe, Lucas Paquetá. Segundo detalhe, eu acho que o Vinícius Júnior se escondeu dentro do jogo, cara.
Se escondeu, se escondeu. E assim, como o Endrick se escondeu também. E aí falar do segundo tempo. Falar do segundo tempo logo. Olha, ou você coloca o Endrick, ou você coloca o Neymar. Quando o Ancelotti resolveu colocar o Endrick, cara, eu até falei assim, ó, aquela posição de falso 9 é a única posição que o Neymar entra. Se ele coloca o Endrick, adeus. Adeus, Neymar. Ok? Você não pode ter dois em campo. Por verdade, você não pode ter os três em campo. Vinícius Júnior, Endrick e Neymar, tá? Não marcam bem, cara. Eu acho que o Brasil perdeu o jogo com a saída do Ryan, cara. Que olha só, o Ryan fez seu pior jogo na Copa. O Ryan errou o seu primeiro passe na Copa de ontem, cara. Sério. O Ryan é tipo o Lucas Paquetá. Um cara que não aparece nas estatísticas, mas é extremamente importante para o time. Quer ver um exemplo? O Ryan era o cara que pegava o Haaland na área, nos cruzamentos. Né? Vê se o Haaland fez alguma coisa nos primeiros 60 minutos do jogo, de cabeça. Teve cruzamento, teve chuveirinho pra caraca na área. Fez nada, ok? Primeiro gol da Noruega. Ele saiu na nossa intermediária direita, com o Endrick, né, dando um bote errado. Mas um bote cedo e errado. Tá, cara, o Ryan não daria aquele bote. Tá, o Ryan é um jogador muito robusto, defensivamente, e ele tinha a disciplina tática e a inteligência para entender que atrás dele tem um jogador de 35 anos que não corre e que dá muito bote errado. Então, você não tem como dar bote errado tendo o cara do bote errado atrás de você, cara. Não tem como. O Endrick deu bote errado. O Sheldon norueguês, cara, teve muita tranquilidade. Foi muito parecido um gol, um com o outro. Tá, e assim, em termos de tranquilidade e tempo para o cara tomar a decisão. Primeiro gol, o ponto esquerdo da Noruega, ele tinha muita tranquilidade para cruzar a bola na área, na cabeça do Haaland. Por quê? Porque o Brasil, com a entrada do Endrick, do Neymar, que eu falei, ou é um ou é outro. Com a entrada do Endrick, do Neymar, tipo assim, você perdeu aquela posição, né, na ponta direita. O Endrick não é ponta direita, cara, rapaziada. Não é. Então, assim, uma vez tivemos que improvisar com um atacante. Um segundo atacante. Um atacante de área na ponta direita. Coisa que ele não fez, não faz. E assim, na ponta direita, rapaziada, a gente tem Rafinha. A primeira opção não era? Tipo aí, a segunda opção era o Luiz Henrique, que foi pro lado. A terceira opção era o Ryan, o Andy, que seria a quarta ali na ponta direita. O que tá fazendo ali, cara? Inexplicável, inexplicável. Cara, o Gabriel Magalhães, olha só, tem uma crítica gigantesca aos nossos zagueiros. Isso aí, ó, a Copa de 2018 foi assim, a Copa de 2022 foi assim, e esse gol agora foi assim, e o gol do Japão também foi assim, cara. Contra-ataque dos caras. Você tá andando para trás, geralmente um dá um bote, o outro sobra. Os dois andando para trás, deu tempo, deu liberdade pro cara. Bum! Chuta pro gol, cara. Não dá. Gol do Japão, contra-ataque. Andando para trás também. Ninguém ali vai arriscar tomar o cartão amarelo. Né? Vai dar o combate, vai dar o bote. Primeiro gol, falha do Guimarães. Por deixar um Haaland passar por detrás dele assim, cara. Passou por detrás. E o segundo gol foi falha do Marquinhos. Por não ter dado o bote.
O Haaland teve o tempo todo do mundo para chutar, cara. E não fez nada, nada. E o Alisson também nenhum. Cara, nenhum gol, nenhum outro. Foi falha do Alisson. Não pode criticar o Alisson. Vamos lá, cara. Eu falei no outro vídeo que o Endrick não é essa Coca-Cola toda, né? E ficou mais comprovado no último jogo. Olha só, o que eu falei no outro vídeo? O Endrick teve 5. A gente tende a dizer que o Endrick é um cara de estrela, um cara iluminado, que faz gol na hora certa. Ele fez gol na hora certa no amistoso contra a Inglaterra, no amistoso contra a Espanha, no amistoso contra o México e no amistoso com o Panamá. Panamá não, Egito. Não valeu absolutamente nada. Teve 5 jogos que valiam. Brasil e Uruguai na Copa América. Não tocou na bola. Brasil e Haiti. Jogo fácil. Entrou mal. Brasil e Escócia. Jogo mais fácil ainda. Entrou mal. Brasil e Japão. Entrou mal. Brasil e Noruega. Entrou muito mal. Na primeira bola dele foi aquele gol que ele perdeu. Que, cara, vai ser imperdoável. Tipo assim, nem se o Endrick virar o fenômeno, o Ronaldo fenômeno, todo mundo vai lembrar desse gol, cara. Todo mundo vai lembrar. E assim, como o pênalti perdido do Bruno Guimarães derrubou a moral e o mental dele, cara, o gol perdido derrubou a moral e o mental dele. Tá aí, tipo assim, e o que piorou foi colocar o Neymar e jogar o Endrick para a meia direita. Na verdade, quando o Neymar entrou, o Brasil fez ali um 4-4-2 meio estranho, né? Que eu nunca tinha visto. E ele colocou o Danilo Santos na meia esquerda, aberta. Foi aberto como se fosse um ponta esquerda, né? Mais recuado. O Bruno Guimarães, Casimiro e o Endrick na meia direita. Que, pô, que formação é essa, cara? Que porcaria de formação é essa? Ok? Então, tipo assim, horroroso. Horroroso, horroroso. Ah, detalhe positivo, cara. O Douglas Santos jogou muito bem. E o Douglas Santos, ele batia aqui na cinturinha do Sorloth, fisicamente. Né? Ele era muito inferior. E o próprio Sorloth, mesmo sendo grandalhão, cara, ele era muito mais rápido, muito mais forte que o Douglas Santos. Ponto positivo do time. Não consigo pensar em outro ponto. Tá? Ah, o Alisson foi um ponto positivo. O Alisson passou a segurança. O Alisson fez sua primeira defesa em 12 anos de seleção, cara. Ele entrou em 2015, né? Tem limite maior, menos limite menor, tipo assim, dividido pelo salto, mais um. São 12 anos aí. Primeira defesa difícil que eu lembro dele. Mas assim, cara, o Haaland não tocou na bola o jogo todo. E assim, ao contrário de outros jogadores que ficaram ansiosos, porra, não é só o Neymar. Não é só o Neymar. Muita gente, tipo, fica ansioso. Tipo, quando o cara é uma estrela e não tá tocando na bola, ele volta pra buscar a bola no pé do cabeça de área, no pé do zagueiro, pra tentar arrumar alguma coisa. Cara, o Haaland não tem isso, ele não tem isso. Se ele não tá tocando na bola em 40 minutos, ele sabe que no 23º minuto a bola vai vir para ele, tá? Ele não tem essa de tipo voltar, talvez porque não tem a técnica, não tem aquele toque de bola, aquela habilidade toda pra tipo jogar de frente pro gol, lá de trás, olhando pro jogo. Cara, eu juro pra você que eu achei que foi o Brasil que perdeu pelo técnico. Cara, o Brasil perdeu pelo técnico. Por quê? Além de convocar errado, ele escalou errado, ele motivou errado e substituiu errado, tá? Substituiu errado, cara, que
Ele foi botou quem? Botou Danilo Santos e o Neymar. Espera dar o cool break, cara, seu arrombado. Você substituído o cara 1 minuto antes do cool break, você dá as suas cartas para o adversário. Tá? É igual você jogar o all-in, mostrando, ó, toma aqui minhas cartas. Tá? E assim, o adversário sabe que o que você tem na mão, cara. Ele vai adaptar tudo e vai colocar o bolo de dinheiro ali, cara. Então, assim, é só esperar 1 minuto para fazer aquela substituição, cara. O Neymar não devia ter entrado nesse jogo, não devia. Por quê? Porque ele já colocou o Endrick. Não deixa os dois em campo, cara. Era para colocar o Neymar antes. Não colocou? Colocou o André. Então já era, esquece, bota ele no bolso. Tinha o Luiz Henrique, que a gente não sabe o que aconteceu com o Luiz Henrique. Não sabe, cara. A gente não sabe. Me arrisco a dizer que é coisa mais empresária, porque o Luiz Henrique não é da Rock Nation, né? Nem do Bertolucci, não é? E se você for olhar quem foi convocado nos jogos, foi só Bertolucci e Jay-Z, não é? Cara, a seleção brasileira perde. Por quê? Porque existe uma cota de cada empresário, mas isso aí é um assunto para outro vídeo, né? O Neymar tinha que ter sido expulso, né? Ele tomou o amarelo, depois foi bater acho que no Odegaard, mas perto do lateral esquerdo. Aí deu uma confusão lá, cara. O juiz não foi homem suficiente para expulsar o cara, mas devia ter sido expulso. E aí a mudança do pênalti para a expulsão dele, eles são o Felipe Melo da vida, cara. Tipo, Neymar, a hora que o pessoal dele, ele foi expulso, só que não. Pô, fez o pênalti. Eu nunca fiquei tão decepcionado com o Neymar. Nem quando ele promoveu a Blaze. Nem quando ele promoveu a Blaze. Quando ele virou garoto propaganda da Blaze, de casa de aposta. Nunca fiquei tão decepcionado. Por quê? Cara, sabe por quê? Porque você tá perdendo o jogo. Você tá sendo eliminado. A sua carreira tá acabando. Você não pode fazer gracinha com a pessoa que está vencendo, cara. Que está vencendo você. Você não pode. Tá aí assim, aquilo ali, ó. Depois que ele fez o gol, ele falou assim: Eu não. Significa o quê? Ó, você pega do Bruno Guimarães, que é um merda. Eu sou o fodão. Ó, o meu pênalti você não pega. E fica por isso mesmo, né? Porque, tipo assim, o Neymar talvez esqueceu que o Bruno Guimarães, cara, joga com a mesma camisa que ele. É um esporte coletivo, tá? A leitura labial lá, ó, você não pega a minha. Escolheu onde bateu e fez o gol, beleza. Mas e aí, cara? Você tá perdendo, você tá sendo eliminado. O vexame, cara, tem que buscar a bola e levar lá pro meio campo. Os 30 segundos que ele perdeu ali discutindo com o juiz, cara, talvez faltou. Porque o juiz não colocou mais tempo ali depois, na prorrogação. Não sei, mas assim, cara, olha, aquilo ali foi, pra mim, foi o cúmulo, mano. Tipo assim, que porra é essa, Neymar? Cara, tanto na bola que ele tinha que ser expulso, quanto nessa bola do pênalti, cara. Você viu, tipo, o cara tá realmente, é um desequilibrado mental. Não, o que a esquerda fala, o que a mídia fala, pode ter razão. Por quê? Pô, você tá perdendo o jogo. Como é que você vai intimidar e zoar um cara que tá ganhando, que tá te ganhando? Não importa se você tem mais dinheiro que ele, mais fama que ele, cara. Ele tá te ganhando, ele tá ganhando de você. Olha só, você não pode nunca zoar nem criticar alguém que tá ganhando de você na vida, tá? Vamos lá, rapaziada. Não pode, cara, não pode.
Tá? Você, a galera toda metendo pau no Ancelotti. Rapaziada, o Ancelotti ganha 5 milhões de reais por mês. Quanto você ganha? O Ancelotti tem filho. Você tem filho? Rapaziada, hoje em dia, juro pra você, pra mim, vitória é ter dinheiro e ter filho. Se você não tem um nem outro, cara. Mas se você não tem os dois, você é um perdedor. Tá? E você sendo um perdedor, você não pode zoar, não pode criticar quem tá ganhando de você, entendeu? Não pode, não pode. Fica feio. Aquilo ali, cara, é um exemplo, tipo um microcosmo da vida, cara. Você, apesar de, não importa quem você é, se você é o Neymar, Cristiano Ronaldo, você tá perdendo. Tá, você fez um gol no cara, mas você continua perdendo. Você não pode criticar. Você não pode criticar ele, você não pode zoar ele, porque você tá perdendo. É isso. Então, concluímos o quê? O Endrick não é essa Coca-Cola toda, né? O Neymar vacilou muito. Não era nem para ele ter entrado no jogo. O Ryan devia ter ficado, pelo menos, para recompor defensivamente. Ele chegou a ser um cara intocável. Tanto que o Ancelotti não trocou ele contra o Japão, porque a função dele, tática, era muito boa. O fato do Bruno Guimarães bater aquele pênalti, comissão técnica. Eles treinaram. O Vini Júnior deve ter perdido nos pênaltis, no treino. Só que os últimos 5 que ele bateu, ele fez. O Bruno Guimarães bateu 3 pênaltis na vida, cara. E, rapaziada, vamos ser sinceros. O Bruno Guimarães, cara, o que a gente espera de um Bruno Guimarães? Primeiro de tudo, ele é vascaíno. Já começa errado, já começa errado. Tem uma aura negativa, uma zica, um sentimento de perdedor com quem é vascaíno. E quem fala isso é o próprio Souza, que é vascaíno. Olha só, naquele terreno ali do São Januário, cara, tem alguma zica, alguma coisa ali, fizeram alguma coisa, porque não é possível, não é possível. É muita coisa negativa em volta do Vasco. Mas assim, cara, Matheus Cunha sofreu, né? É ele que bate. Não pode. Porque naquele outro jogo lá, o Endrick sofreu o pênalti contra a Croácia. O Igor, Thiago, que tinha que bater. Matheus Cunha sofreu. Né? A Estrela bate. Vinícius Júnior bate. Não, Matheus Cunha sofreu o pênalti. O Casemiro bate. Por quê? Porque o Casemiro é o cara muito experiente, cara. O cara que não vai sentir aquele jogo. Ele não vai sentir aquele jogo ali. Marquinhos perdeu o pênalti contra a Croácia. Mas, cara, ele tá com moral. Ele ganhou 2 Champions League, né? Seguidas. Ele é o capitão. Então ele tinha que bater. Cara, tinha muita gente para bater ali antes do Bruno Guimarães. Certo? Mas é isso. Lembre-se, olha só. Vira a página e vai focar na sua vida. Vai focar em ter mais dinheiro e em ter mais filho. Por quê? Porque a única coisa que importa nesse mundo é isso. E, infelizmente, o dinheiro te possibilita ter filhos, ok? E os jogadores de futebol, além de ter dinheiro, eles têm filhos, tá? Você não tem nenhum dos dois, ok? Então, não adianta você ficar na arquibancada jogando merda pra eles, criticando o Ancelotti, que é o cara que venceu tudo no trabalho dele, cara. Rapaziada, usa essa derrota de ontem como um combustível aí pra sua vida. Chega de sofrer pelos outros, especialmente por pessoas que ganham mais que você, que venceram na vida, enquanto você tá construindo ainda. É isso, rapaziada. Tamo junto e é só o começo.